Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, diz que o autor do livro de Samuel não se sabe dizer. Alguns dizem que é o próprio Samuel, mas provavelmente foi uma parte do livro, porque Samuel veio a falecer. Então, se você está morto, não tem como você acabar um livro. Mas uma parte foi Samuel, com certeza, que escreveu. E eu quero fazer menção da palavra de Deus, capítulo 10, de primeiro livro de Samuel. Lê do verso 1 ao 9. Depois você pode ficar com a Bíblia aberta aí. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje em relação ao que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Diz assim: quem encontrou aí, diz amém. Glória a Deus. Não precisa se levantar. Às vezes a gente fala assim: irmãos, coloque-se de pé para reverenciar a palavra de Deus. Só que na verdade a reverência, irmão, ela não vem quando você fica de pé. Ela vem quando você pratica a palavra de Deus. A reverência é para quem pratica a palavra do Senhor. Então, que você seja reverente à palavra de Deus com certeza. Primeiro livro de Samuel 10, 1 diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora o seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar, do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá à minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, tua palavra. É viva, poderosa, eficaz. Senhor, fala conosco, Deus. Que o Senhor possa, com misericórdia, nos usar e falar à tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos totalmente o controle a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar numa palavra da qual Deus tem gerado ao meu coração. Eu ministrei essa mensagem em Pirapora, mas eu fiz ela em 2 domingos. Eu quero falar aqui hoje sobre o governo da alma.
Diz assim, o governo da alma. Eu quero falar sobre o governo da alma. Na verdade, esses dois governos que eu intitulei essa mensagem em Pirapora, que eu tive que ministrar ela em 2 vezes, é exatamente sobre o governo da alma e o governo do espírito. São dois governos da qual estão dentro da gente. E se a gente não tomar cuidado, um deles vai se sobressair. Hoje eu quero falar sobre esse governo, por isso quero chamar essa mensagem de o governo da alma. É um governo da qual nós temos dentro de nós. E nós devemos tomar muito cuidado. Hoje nós vamos ver algumas características de um governo da qual, se nós não tomarmos cuidado, pode nos levar à ruína, pode nos levar à destruição. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz assim, o coração é o mais enganoso de tudo. Perverso. Quem o conhecerá? Nós sabemos que a alma, ela vem de um termo chamado psique, que significa intelecto, emoção. Ela compõe as vontades, o intelecto e as emoções. E as emoções fazem parte da alma e não do espírito. Lógico que quando o Espírito de Deus toca em nós, nós temos uma fusão entre a ação do Espírito, a alma, por ser o fôlego vivente desde o início de tudo, ela vai chorar, ela vai sentir. Mas eu quero falar exatamente de um cuidado que nós devemos ter em relação ao governo dela sobre nós. A alma, ela faz parte do ser humano. O ser humano, ele é feito de espírito, alma e corpo. Ele é feito da parte espiritual de Deus, da alma, da qual ela tem o poder de decisão, tem a opção de decidir, e do corpo, da qual transporta a alma, transporta o espírito. Mas é por isso que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir a alma do espírito. Por quê? Porque quando a alma, ela está governando o espírito, as decisões são da alma. Mas quando a palavra de Deus entra, ela vem para dividir aquilo que é da alma e trazer aquilo que é do espírito. E quando nós caminhamos para Cristo, nós vamos para Cristo com essa alma. E a palavra de Deus vai nos instruindo, nos ensinando a fazer-nos com que nós deixamos de viver na alma e passamos a viver no espírito. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, não é na alma, em espírito e em verdade. E eu quero fazer essa distinção. Por quê? Porque a alma, ela é altamente manipuladora. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos manipulados pela alma e fazemos aquilo em nome de Deus, achando que é certo e não é. Então, eu quero falar com vocês sobre o governo da alma. O governo é algo que para se formar um governo, é necessário de ter algo instituído. É aquilo que nós chamamos de constituição. O governo, ele depende de uma constituição. Do mesmo jeito que nós, no Espírito, quando vivemos em Cristo, nós mudamos a constituição da alma para o Espírito. Quem está fora, ainda que ele está em Cristo, ele tem um sério risco de viver a constituição carnal. Se nós não tomarmos cuidado, nós conseguimos viver carnalmente. A Bíblia diz, por exemplo, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: vós
sois predestinados, vós sois de Deus, vós tendes todos os dons. Eu louvo a vocês porque não falta nada, não falta palavra de sabedoria, não falta palavra de conhecimento, não falta discernimento de espírito, não falta dons de cura, não falta operação de milagre, nada falta a vocês. Mas eu quero dizer para vocês que algo falta em vocês. Vocês são carnais. Ué, se Paulo está dizendo que não falta nada no governo, nos coríntios, na congregação de Coríntios, que tem poder, tem língua estranha, tem cura, tem operação de milagres, tem o dom de interpretação de línguas, está tudo ali, mas falta algo, eles não são espirituais. Paulo está dizendo assim, o governo de vocês é um governo carnal. Vocês estão dando o governo para a alma. E eu quero usar aqui a vida do primeiro rei de Israel, o rei Saul. O rei Saul. Uma constituição foi feita. Existem 2 governos. Nós vamos dissecar o governo da alma hoje, através da vida desse personagem, que é Saul. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Quem quer aprender isso diz amém. Com certeza você está assim curioso. Fala, e agora, hein? Deixa eu saber se eu estou aí no governo da alma ou no governo do espírito. Nós vamos caminhar para saber se você está ou não está. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a Bíblia diz em Romanos capítulo 15, verso 4, que todas as coisas que foram escritas no passado, ou seja, Paulo que está escrevendo aos Romanos, ele diz assim, ó, todas as coisas que foram escritas no Antigo Testamento, até porque lá quando ele está escrevendo não tem Bíblia, não tem essa composição de 66 livros, eles têm o Antigo Testamento, que chamam de Atanak, que são composição de 39 livros. Esses 39 livros, ele está dizendo assim, ó, tudo isso que foi escrito não fala sobre somente o rei Saul, não fala somente sobre o rei Davi, não fala sobre só Salomão, sobre Samuel. Ele diz assim, tudo foi escrito para nos ensinar. Ou seja, quando nós lemos sobre Saul, ele não está falando de Saul, ele está falando de você. Você está entendendo? Ele está falando de mim e de você. E quando Deus permite que tem aqui Saul, Davi, Salomão, ele está falando de princípios espirituais que são sombras, como dizem Hebreus, daquilo que haveria de vir. Então, quando nós falamos de Saul, nós estamos falando de nós. Quando eu começar a falar de Saul, eu estou falando de nós. Nós estamos falando de mim e de você. Saul, um jovem benjamita da tribo de Benjamim, foi chamado, foi convocado por Deus e escolhido para ser rei sobre Israel. A primeira coisa que eu quero diferenciar uma coisa de outra é que as pessoas dizem assim, Saul foi um rei escolhido do povo. Eu ouço isso muito. As pessoas dizem, foi um rei escolhido do povo, foi um rei que o povo escolheu. Davi foi o rei que Deus escolheu. Não, Davi e Saul foram reis que Deus escolheu. Deus escolheu Saul. Peraí, Deus não sabe de todas as coisas? Sabe. Eu quero que você preste bem atenção sobre alguns pontos aí que nós vamos ler. Você fica com a sua Bíblia aberta que nós vamos ler bastante coisa. Primeira coisa que eu quero falar, antes de eu falar das características da alma, do governo da alma, eu quero esclarecer para você que Saul foi escolhido por Deus e não pelo homem. Não foi porque o povo pediu um rei que fala assim, não, aqui está o rei que vocês pediram. Não, foi Deus que escolheu Saul. E a Bíblia fala isso, olha só. Capítulo 10, verso 1 diz assim, Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor, e não é eu, o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Verso 24, e Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu?
Não há ninguém como ele entre o povo. Então, primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é que Saul foi escolhido por Deus e não pelo homem. Foi Deus que diz assim, ó, você vai ungir Samuel, esse homem. Como? Deus falou a Samuel, ó, amanhã por esse horário, à tarde, por esse horário, vai vir um jovem aí procurando as jumentas do pai, esse aí é o rei. Pode ungir ele. As jumentas se perdem e ele começa a procurar. Por isso que eu digo, irmãos, Deus é soberano. Às vezes a gente reclama, perdi as jumentas do meu pai. Meu Deus, e a gente reclama. E Deus usa aquela situação para dizer assim, rapaz, você não sabe de nada. Eu estou aqui para te promover, você está preocupado, reclamando daquilo que está dando errado. Aquilo que está dando errado na sua vida, pode ser que está dando certo no plano de Deus. Pode ter certeza, Deus é soberano. E Saul perdeu os jumentos do pai, está procurando. No outro dia, quando ele chega, diz assim, bom, acho que a gente perdeu. Um rapaz fala assim, ó, tem um profeta aí. Ah, mas a gente vai levar o que para ele? Ah, eu tenho 3 gramas de prata, vamos lá, vamos. Chegou lá, quando Saul chegou lá para perguntar das jumentas, está preocupado com as jumentas. Aí Samuel fala assim, não, você vai almoçar comigo. Você vai ficar comigo, eu tenho um recado da parte de Deus para você. E aí, depois de tudo isso, olha o espanto, aquilo que estava dando muito errado. Deus diz assim, olha, o Senhor, através de Samuel, te escolheu. O Senhor te escolheu para ser rei em Israel. Então, Saul foi escolhido por e não pelo homem. Segunda coisa que nós às vezes não associamos em Saul, eu já vou falar das características da alma. Segunda coisa é que Deus transformou o coração de Saul. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus o transformou, está falando assim, Deus realmente deixou o coração de Saul aberto para receber algo que ele ia receber, chamado Espírito de Deus. Então, no verso 9, capítulo 10, verso 9, diz assim, ó, quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Ou seja, Deus escolheu Saul e Deus transformou o coração de Saul. O coração de Saul foi aberto para receber o quê? O Espírito de Deus. Outra coisa que eu quero desmistificar às vezes na história de Saul é que Saul foi cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que falam assim, não, o demônio entrava em Saul depois, mas o Espírito de Deus entrou. Aí eu falo para você, você foi escolhido por Deus, você foi transformado o coração, nasceu de novo, o Espírito de Deus entrou em você, mas pode ser que algo aconteça no percurso e você se perca. O que, pastor? O governo da alma. Se você ler capítulo 10, verso 6, o Espírito do Senhor se apossará de você. Essa palavra se apossará te fará como uma propriedade. Ou seja, o Espírito de Deus vai descer sobre você, e quando descer, você vai ser propriedade dele. Viu, Saul? Aí ele falou assim, é isso aí. E a Bíblia diz que aquilo que era para acontecer no decorrer de 7 dias, aconteceu tudo no mesmo dia. Deus estava com pressa para colocar Saul no trono de Israel. Outra coisa muito importante, que às vezes as pessoas não associam, o desejo de Deus era fazer de Saul um líder para sempre. Se você abrir a tua Bíblia aí, no capítulo 13, nós já vamos ler sobre isso. Olha só. Verso 13. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor, o seu Deus, e lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel.
O desejo de Deus era pegar Saul e Davi não ter vez para ele. O desejo de Deus era estabelecer Saul como o grande rei de Israel, o poderoso rei de Israel, governado pelo Espírito. O problema maior é que Saul entregou o governo da sua vida à alma e abandonou a direção do Espírito. Então, são coisas que eu quero estabelecer antes da gente começar a falar aqui, para você entender a base do que eu estou dizendo. Porque às vezes a gente fala assim, não, Saul, como eu já ouvi, Saul é o líder do povo, foi o povo que colocou, então por isso que ele acabou do jeito que acabou. Não, não foi o povo, foi Deus que colocou ele. Segunda coisa, não, Saul tinha um coração ruim. Não, não tinha um coração ruim, Deus transformou o seu coração. Saul tinha que morrer para Davi governar. Não, Deus queria estabelecer o governo de Saul para sempre. São coisas que nós temos que entender. Pastor, e quem é Saul? Eu e você. Saul é um governo que está dentro da gente. Se tudo que foi escrito para a gente aprender, compreender com o passado, isso significa que Saul, que significa o primeiro rei, é o primeiro governo da nossa vida. Ou seja, você aqui já foi escolhido por Deus, diz amém. Você foi cheio do Espírito Santo. Deus deseja que você reine com Ele para sempre. Esse é o desejo de Deus. Mas se nós deixarmos a alma nossa governar, nós vamos fazer como foi com Saul. O nosso final vai ser trágico. Por quê? Porque Deus não quer o governo da alma. Deus quer o governo do Espírito. Aleluia. Então, diante disso, pela vida desse primeiro governo, quando nós lemos sobre Saul e Davi, eu estou falando de dois governos, o governo da alma, o governo do Espírito. E nós vamos falar do governo que foi cheio do Espírito Santo, foi direcionado por Deus, e ainda assim ele deu características desse governo que o levaram à ruína. Quais são as características do governo da alma? E eu quero falar algumas delas aqui, para nós compreendermos a palavra de Deus hoje. A primeira coisa que nós queremos aprender hoje aqui é que o governo da alma, esses dois governos, ela tem algumas características que fazem eu discernir se aquilo que eu estou fazendo está em Deus ou se aquilo que eu estou fazendo está na minha alma, na minha vontade. No decorrer desses tópicos você vai ver que a nossa alma às vezes espiritualiza e tenta casar com as coisas de Deus, mas o governo dela não é do espírito, é da alma. E esse governo leva o homem à ruína. Então, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, nós vamos ler no capítulo 13. Primeira coisa, qual é a primeira característica do governo da alma? Primeiro, a alma confia em si mesma, age pelas circunstâncias e resolve do seu jeito. A alma confia em si mesma, age pelas circunstâncias e resolve do seu jeito. Capítulo 13, verso 12, 11, olha só. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. A primeira característica de um governo da alma, eu estou falando de um homem cheio de Espírito Santo. Deus falou para ele, Deus o escolheu, Deus o encheu, lá está Saul. Ele fala assim, vai para Gilgal, daqui 7 dias eu vou estar lá. Só que somente Samuel pode oferecer sacrifício. Quando ele vai passando-se os dias, os filisteus, povo valente, começa a trazer um tremor e medo ao povo de Israel. Por quê? Porque o governo da alma, ele caminha em cima do sentimento. Ele caminha em cima do medo. A alma, irmão, ele é altamente manipuladora.
Quer um exemplo disso? Por exemplo, se você está aqui, nós sabemos que aqui não tem nada, temos só os irmãos. Mas se tivesse alguém sozinho aqui, com tudo claro, ele fica aqui tranquilamente. Mas se a energia acabar, se tudo aqui ficar muito escuro, logo vem um temor dentro do nosso coração. Você fala assim, meu Deus, eu estou com medo. Irmão, ele pode estar ali, tudo fechado, sem qualquer medo aparente, mas tem algo que dentro do nosso coração que fala assim, eu estou com medo. Do mesmo jeito que às vezes o galho bate na janela. E daqui a pouco a pessoa fala assim, meu Deus, tem alguém aí. Ela não está vendo. Meu Deus, tem alguém aí. Daqui a pouco ela começa a olhar demais, o medo vai crescendo. Ela fala assim, alguém vai entrar. Daqui a pouco ela olha de novo. Aí ela fala assim, tem alguém com uma foice na mão aí. Por quê? Porque a alma vai manipulando. Aí você levanta e vai ver o que tem lá. Quando você olha e fala assim, é o galho da bananeira do vizinho. Você fala assim, não, agora estou tranquilo, vou deitar e dormir. Por quê? Porque a nossa alma, o nosso sentimento, ele é manipulador. Quando Saul se colocou ali e viu pelo medo, viu-se pela circunstância, a primeira característica é que a alma, ela confia em si mesma. Ela quer resolver do quê? Do seu jeito. E ela age pela sua circunstância. Ele diz assim, Samuel, você não chegava. Os filisteus estavam para atacar, os soldados estavam sendo disseminados no meio do povo. E aí é o seguinte, eu mesmo resolvi, porque eu fui forçado, obrigado. Eu fui obrigado. A alma quer espiritualizar o erro. É o seguinte, eu fui obrigado. Na verdade, não tive escolha, sabe? Não tinha muita escolha. Aí você não veio, estava atrasado. A culpa é sua. Por quê? Porque a alma, ela deseja resolver do seu jeito. Irmãos, nós somos assim. E quando eu falo de Saul, eu estou falando de mim e de você. Nós precisamos tomar cuidado, porque tem coisas que não se resolvem no seu braço, nem no seu jeito, nem por causa das circunstâncias. Nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela palavra de Deus. Se Deus diz que não, é não e acabou. Por quê? Porque a alma é que tenta manipular a situação. Não, é desse jeito. A circunstância me empurrou a fazer isso e é assim que vai ser. Mas não é assim que deve ser. Nós não andamos pela nossa alma, nós andamos pela palavra de Deus. Então, Saul tenta manipular. É interessante quando ele fala assim, para Samuel. Uma das traduções, eu busquei o Senhor, eu não tive tempo de buscar o Senhor e nem de ver a benevolência de Deus. A palavra benevolência significa tornar-se fraco. Tornar fraco o quê? Ou seja, a minha alma, Samuel, a minha alma, ela não conseguiu se tornar fraca. Aquilo que eu estava sentindo me dominou. E eu agi de acordo com as circunstâncias. Eu fui obrigado a isso. Mas nós não vivemos pela nossa circunstância. Não é assim que você deve viver, irmão. Mas está difícil. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Mas só quem passa é quem sabe. Cada um tem uma cruz. Jesus diz assim, que você carrega a sua, o irmão carrega a outra. A minha cruz é essa. Irmão, cada um tem uma cruz diferente. Tem um que a cruz é o marido. Pastor, que isso? O marido não aceitou Jesus, vai arrumar encrenca com você, vai brigar com você. Você deve amá-lo ainda assim. Cuidar ainda assim. Não, vou sentar o pé na bunda dele. Não, a Bíblia diz que é para você amá-lo. Pelo testemunho ele ser ganho. Porque a nossa alma quer colocar a nossa vontade, o nosso desejo. Você não vive mais por ele. Segundo tópico. O governo da alma muda de opinião de acordo com a circunstância. Abre a sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 14, verso 18.
Aleluia. Antes de nós lermos, deixa eu te explicar o que aconteceu. A Bíblia diz que o povo de Israel estava ali, foi oferecido o sacrifício. Deus já tirou, não é mais para sempre o governo de Saul. Olha, se você tivesse obedecido, teu reino seria para sempre. Esse era o meu desejo, dizendo Deus para ele, através de Samuel. O meu desejo era que o teu reino fosse para sempre, mas você agiu de acordo com a tua vontade, a tua alma. Deus não deseja o governo da alma, Deus quer o governo do Espírito. Entregue o governo ao Espírito, não à alma. Quando acontece tudo isso, o povo de Israel está recuado. Jonatas, filho de Saul, está juntamente com o exército de Israel. Lá estão eles, todo mundo arrumado, todo mundo guardadinho, todo mundo com medo, nos buracos, nas cisternas. Por quê? Porque a alma é assim, o governo de Saul age assim. O governo de Saul é assim. Ele vem com medo, ele vem com temor. Quando Jonatas olha para o seu escudeiro, ele tem um escudeiro. O que era o escudeiro? Escudeiro era um jovem que carregava as armas. Por incrível que pareça, o exército de Saul não tinha nenhuma arma. Por quê? Porque ele estava em guerra com os filisteus. E quem amolava os armamentos de Israel eram os filisteus. Não se fazia isso em Israel. Então tinha que pagar para os seus vizinhos alguns tributos e tinha que pagar para poder o quê? Amolar o machado, a foice, as espadas para a guerra. Tinha que ser tudo feito pelo povo vizinho, só que eles estão em guerra com os filisteus. A Bíblia diz assim que só tinha 2 espadas, uma de Saul e uma de Jonatas. No exército de 10.000 homens, 2 camaradas têm espada. Todo mundo com medo. Saul ainda faz uma burrada dessa. Aí daqui a pouco, Jonatas, diferentemente de Saul, vai até um penhasco, junto com o seu escudeiro, e diz assim para ele: rapaz, a gente vai até aquele penhasco, os filisteus estão em cima dele. Se eles falarem quando a gente aparecer, suba para cá, e nós vamos dar uma lição em vocês, a gente está entendendo que Deus está dizendo: pode ir que eu vou te dar a vitória. Se eles falar, fique aí que a gente vai aí, a gente não fica não, porque aí Deus não quer que a gente vai. Você entendeu? Entendi. Tá. Lá vai o escudeiro carregando a espada e Jonatas na frente. Aparece diante dos filisteus, que a pouco os filisteus os hebreus estão saindo dos seus buracos. Estava com medo, agora eles estão saindo. Ah, coitado, dois. Sobe aqui e a gente vai dar uma lição. Aí Jonatas olha para o escudeiro e fala assim: Deus está falando com nós. Ele falou assim: faz o que achar melhor. Olha, Jonatas, rapaz, o penhasco é grande, é difícil, irmão, nunca vai ser fácil. Andar no Espírito não é fácil. Mas andar no Espírito é a garantia de que Deus está conosco. Ainda que, irmãos, a gente tem que crer na palavra de Deus, ainda que pareça que ela está mentindo para a gente. Que às vezes a gente olha a palavra e fala: não, mas não é bem assim, não. Ainda que pareça que ela está mentindo para a gente deve acreditar que esta é a palavra de Deus. Ele olha para o seu escudeiro e fala assim: vamos ter que escalar. Espera aí, escalar para enfrentar uma multidão? A gente tem uma espada só. Mas Deus falou que vai dar vitória, então nós vamos escalar. E acabou. Aí Jonatas começa a subir. Sobe. Quando ele chega lá em cima, junto com seu escudeiro, a Bíblia diz que Jonatas derruba e o escudeiro derruba outro escudeiro, derruba outro escudeiro. Os filisteus falavam assim: duas pessoas vai ser fácil. Daqui a pouco, a Bíblia diz que num curto pedaço de terra, eles já tinham matado 20 homens. E aí, houve um grande temor, porque é o seguinte: a partir do momento que a gente caminha pela fé, irmão, aí Deus se encarrega de fazer o resto. Ainda que pareça que está mentindo a Bíblia, se você continua crendo nela como a palavra de Deus, Deus se responsabiliza pela sua palavra.
A Bíblia diz que houve um grande temor e o povo começou a correr. A Bíblia diz que onde eles estavam, e em todos os acampamentos, o povo começa a correr e a abandonar as espadas. Lá está Saul do outro lado do penhasco. Entendeu até aqui? Quem entendeu diz amém. Eu estou falando da alma. O governo da alma muda de opinião de acordo com a circunstância. Do espírito não, mas da alma ela muda de opinião. Ela diz assim, não, agora é aqui, agora é ali. A circunstância fala que é essa, a circunstância diz que é aquela. Então, 1 Samuel capítulo 14, verso 18, olha só. Quando Saul começa a olhar e diz assim, rapaz, alguma coisa está acontecendo no estancamento dos filisteus. Olha só aquela bagunça. Conta aí, vê quem está faltando. Senhor, está faltando o Jonatas e o seu escudeiro. Ai, não acredito. Meu filho, não acredito. Tinha que ser o Jonatas, né? Tinha que ser o Jonatas. 1 Samuel capítulo 14, verso 18, ó. Saul ordenou a Aias, traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. 19. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Cada vez. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa trazer mais a arca. A alma, irmão, ela muda, ela age, ela muda de opinião, ela muda de posição, de acordo com a circunstância. Então Saul fala assim, vamos ver o que Deus tem para dizer em relação ao tumulto que está acontecendo lá. Traz a arca de Deus. Aí ele olha a circunstância e fala, rapaz, está muito grande lá, deixa esse negócio de arca para lá, vamos. Por quê? Porque a alma age de acordo com a circunstância. Você, quando eu falo de Saul, eu não estou falando de um rei que foi há 3.000 anos atrás, não. Eu estou dizendo de mim e de você. Quando nós olhamos para a circunstância, nós temos que entender que quem deve governar não é a tua vontade, nem a circunstância. É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Você já viu aquele tipo de pessoa que uma hora ele decide, fala assim, agora eu vou servir a Deus, agora... Depois de um culto poderoso desse, meu Deus, foi tremendo. Deus falou comigo. Deus tocou a minha alma. Agora eu sou crente até o tutano. Uma semana depois, ele é mandado embora do serviço. Rapaz, Deus não me ama, não. Rapaz, tudo dá errado na minha vida. Tudo está errado em mim, o que está acontecendo? Olha, eu estou servindo a Deus, eu decidi viver para Deus. Você não decidiu viver para Deus, você decidiu viver pela tua alma. Se você tivesse se posicionado para Deus, a tua opinião, não interessa se você tem serviço, se não tem serviço, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Não interessa se você está com o casamento abençoado, se está com o casamento destruído. Não interessa. Eu decidi viver para Cristo. Eu decidi morrer com Cristo. E eu vou viver para sempre com Cristo. Porque eu não ajo pela situação, eu ajo por Cristo. Mas a alma, ela vai mudar. Não, agora sim, agora eu estou firme. Agora Deus falou comigo. Samuel profetizou que eu vou ser rei, me ungiu. Nossa, Samuel falou que eu fico sonhando com esse dia. 7 dias depois, o filisteu está lá na porta dele. E a situação fala, não, rapaz, até não, continua crendo. Aí você fala com uma pessoa assim, como é que você está, fulano? Estamos indo. Por quê? Porque ele age pela alma, não pela palavra. Quem está entendendo diz amém. Ele olha para a situação e diz, olha, a situação, deixa o negócio de falar de Deus para lá. Nós vamos atacar agora. Por quê? Porque a situação está me impulsionando. Vamos. Irmãos, nós não devemos mudar de posição. Pessoas que vivem na alma, ela é assim.
Por isso que nós vemos pessoas que vivem na alma. Você está aqui, ela adora a Deus, ela louva, ela canta, está firme com Deus. Na hora que ela está no meio da roda do escarnecedor, fala assim, você serve a Deus? Eu vou na igreja. A gente, né? Não, eu sirvo. Né? Você serve a Deus, mas muda de opinião de acordo com a circunstância. Quando a coisa vai facilitar para você, você abre mão dos princípios de Deus. Quando ele diz assim, olha, aqui tem um ganho a mais para você, mas é um ganho ilícito. Ele diz assim, ninguém vai ver mesmo, não tem problema. Ele vive de acordo com a alma. Eu não estou dizendo, irmão, de uma pessoa que era cheia de demônio. Estou falando de um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus. Saul estava cheio de Deus. Saul foi possuído, propriedade do Espírito Santo. Mas o governo dele não era do Espírito, era da alma. Por quê? Porque a alma, ela muda de opinião de acordo com a circunstância. Vamos para a próxima. Aleluia. A alma age pelos sentimentos, pelos seus sentimentos, sem considerar os outros. 1 Samuel capítulo 14, 24. Vamos lá. Só para você compreender, vamos lá, que a história caminhou. Saul pega o seu exército e fala assim, deixa a arca para lá, vamos lá, bora. Sobe, o povo estava em pânico, matando já um ou outro, o povo dos filisteus. E aí Saul se coloca diante dele e diz assim, vamos lá, agora é a nossa hora. Deus entregou na nossa mão. O governo da alma triste, irmãos. Deus entregou na nossa mão. Na verdade, não foi por causa de Saul, foi por causa de Jonatas. Por quê? Porque às vezes a gente pega o bonde andando e fala assim, Deus nos deu uma grande vitória. Deu, mas não foi por causa de você, porque você está andando na alma. É por causa de alguém que se posicionou no espírito contra as circunstâncias. Que a nossa alma, irmão, nossa alma ela é manipuladora. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, a história vai andando. Saul fala, vamos lá, chegou a nossa hora, Deus entregou na nossa mão, vamos persegui-los. Olha lá, o que acontece? Verso 24. Como o governo da alma é? Ele age pelos sentimentos, sem considerar os dos outros. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo, maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. Lá está Saul, ele vê aquela situação e fala assim, agora é a hora, nós vamos perseguir nossos inimigos. Aí ele está pensando nele, ele age pelo sentimento dele. Qual é o sentimento dele? Agora vocês vão ver. Vocês vão ver agora. Agora eu vou dar o troco pela vergonha que a gente fez, que você fez eu passar lá embaixo. Agora a gente vai dar o troco para vocês vão ver o que vai acontecer. Irmão, a nossa alma é muito manipuladora, você deve tomar muito cuidado com ela. Você já viu aquele tipo de gente que fala assim, olha, Deus, olha o que fizeram comigo, pai. O senhor tem que fazer justiça. Deus está olhando assim e fala assim, qual justiça você quer que eu faça? A minha ou a sua? Gente que sobe no monte para falar, Deus, olha lá o que estão fazendo comigo. Sabe o que Jesus disse sobre isso? Ele disse assim, ame aqueles que te odeiam e orem pelos que te perseguem.
Mas a nossa alma, em prol de Deus, fala: Deus, você não está vendo não, a humilhação que eu estou passando. Deus está falando: eu que estou permitindo, é eu. Ai, pastor, tudo é permissão de Deus. Se tudo é permissão de Deus, nossa alma de vez em quando quer dar uma espiritualizada, né? Você quer ver? Não é só na sua não, mano, é na minha, na nossa. Olha só, Jesus está passando por Samaria, o samaritano fala: você é judeu, cai fora. Tchau. Tiago e João olham para ele e diz: o senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e consumir? Assim como fez Elias. A nossa alma, quando ela encontra uma base bíblica, irmão, aí ela quer espiritualizar. Sabe Deus, sabe Jesus, a gente crê que caiu o fogo do céu com Elias e que se nós orarmos agora, pode consumir esses miseráveis aí, pode consumir. Jesus diz: rapaz, não sabei de que espírito vocês sois, não? Não é esse espírito aí não, eu vim para salvar, mas a nossa alma, ela quer espiritualizar o erro e encontrar uma base para dizer: não, eu estou certo. Ela age pelo sentimento, e quando a gente é crente, que eu estou falando de governo de alguém cheio do espírito, amém? Eu não estou dizendo de um ímpio lá fora não, que não tem espírito de Deus, estou falando de Saul, que era cheio do Espírito Santo. Quando ele encontra algo que vai contra a alma dele, contra o sentimento dele, ele faz como fez aqui: maldito seja o homem, agora eles vão pagar. Agora eles me pagam. Me fazer ficar dentro de um buraco. Você vai me pagar. Você nunca falou isso, né, irmão? Não fale. Eu nunca disse. Agora você vai ver. Agora você vai pagar com sua própria ação. Olha, não foi assim que você fez, então foi bom para você, porque para mim não foi bom. A nossa alma age pelo sentimento. E eu estou dizendo de alguém que foi cheio do Espírito Santo, de alguém que Deus escolheu para governar Israel. Ele olha para a situação e fala: olha, maldito seja o homem que comer, enquanto eu não me vingar, não é vocês não, eu não me vingar dos meus inimigos. Por quê? Porque a alma age pelo seu sentimento, sem considerar o sentimento dos outros. Não é assim? Ninguém aqui é egoísta, não é? Se tiver que tirar a sua capa e dar para o irmão, você vai fazer isso com todo carinho e amor. Vou, pastor, porque eu amo meu irmão. Tá, e aquele que aprontou com você, caluniou você, você também não. Aí, que Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Por quê? Porque a nossa alma, ela age pelo sentimento. Verso 39, olha só, verso 30, vamos ler o 31. Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus desde Miquimais até Aigilom, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois, bezerros e mataram-nos ali mesmo e comeram carne com sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis. Irmão, nossa alma. O governo da nossa alma, quando ele espiritualiza, é assim: ele olha para o outro, não para você. Por isso que eu falo, quando você for ministrar, uma dica minha para você, de Deus. Quando você for falar aqui, irmão, não fala dos outros, fala de você. As igrejas aí, não, fala de você. Primeiro tem que arrancar a trave nossa. Depois você tira o cisco do olho do irmão. Você está entendendo?
Por quê? Porque às vezes a gente vai falar, a gente fala assim, o fulano de tal, o líder dos jovens, o líder dos louvor, e aí a gente fala de todo mundo, menos da gente. A gente fala assim, irmãos, no seu, aí ó, tem um negocinho no seu dente aí, tem um cisquinho de arroz, mas na tua boca, irmão, tem um caroção de feijão. E você não está vendo. Quando você for falar, olha só, Saul, age pelas... Por isso que eu falo que a alma é manipuladora, cuidado. Por que o povo estava pecando? Porque a alma de Saul, o líder de Israel, governou e disse assim, olha, maldito seja o homem que comer alguma coisa enquanto eu não me vingar dos meus inimigos. O povo cumpriu a ordem. Lutou. Só que é o seguinte, irmãos. No final da tarde eles estavam morrendo de fome, com tanta fome, que quando eles mataram os bois, fala assim, já viu a nossa alma manipuladora quando quer fazer um jejum que é da parte dela? Já viu? O jejum da alma funciona do seguinte tipo. Ele está assim, ó. Quanto mais tempo eu fico sem comer, mais poderoso, mais santo. E aí eles estipulam um horário. Ó, eu vou ficar sem comer 24 horas. Quando chega 22 horas, irmão, ele está assim, santo Deus, não chega logo essas 24 horas. Não acaba. Rapaz, mas eu estou morrendo de fome, irmão. Você está alimentando a sua alma. O jejum não serve para te dar poder. O jejum serve para mortificar a sua carne e você viver, desejar o Espírito. Mas quando é um jejum que parte do interesse errado, da consciência de uma alma que deseja se engrandecer, ele diz assim, por que ele fala, eu vou fazer um jejum de 24 horas? Porque chega o irmãozinho lá que não consegue jejuar até o almoço. Aí ele diz assim, irmão, eu fiz um jejum de 24 horas. Estou há 3 dias jejuando ao grande Deus. Irmãos, eu fiz um jejum de 40 dias. Jesus disse, quando você for jejuar, não fica contando para ninguém não, porque esse jejum é da alma. Quando você for jejuar, fica quietinho, lava o rosto, como se ninguém fosse perceber. Por quê? Porque o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar em secreto. A nossa alma é manipuladora. Quando nós olhamos Saul, ele olha assim para o povo, vocês comendo carne com sangue? Que infidelidade ao nosso Deus. Mas a desobediência de quando você fez o altar lá atrás, ninguém falou nada, mas agora você está acusando o irmão. Por quê? Porque a nossa alma é assim. Você já viu aquele tipo de pessoa que ele nunca caiu? Então quando uma pessoa, o nosso irmão cai, fala assim, misericórdia, irmão. Que isso? Isso é um absurdo. Que é isso? Não é possível. Não, isso é uma vergonha, tá? Isso é porque o seu irmão caiu, mas quando você cai, aí você... Ninguém me ama lá na igreja. O povo só me olha torto. Ele olha torto porque você plantou isso, irmão. A Bíblia diz que Deus não se zomba, aquilo que você planta, você vai colher. Então, quando teu irmão cair, irmão, estende o braço para ele e fala assim, eu estou junto com você, irmão. Nós estamos aqui. Aquele que está de pé, ora para não cair. Pode ser que o governo da alma vai dominar você e quando ele dominar, você pode cair. Então, cuidado. Abraça o teu irmão. Eu lembro, parece que eu vejo Pedro dizendo assim, ó, vigiem e orem. Vigiem e orem. Por que ele fala vigiem e orem? O diabo está ao vosso derredor procurando a quem possa tragar. Por quê? Porque ele é daquele que falou assim, ainda que todo mundo te negue, ainda que todo mundo suma, eu não vou negar. Governo da alma. Aí Pedro, depois que o Espírito desce, o Espírito começa a governar, ele vai escrever 1 Pedro e diz assim, olha, vigiem. Vigiem, eu não vigiei, mas vocês vigiem e orem. Por quê? Porque pode ser que aquilo que você tanto fala, pode ser que o diabo vai lutar para fazer você cair. A nossa alma é manipuladora. Saul fala assim, olha, vocês foram infiéis. Povo infiel. Vamos continuar lendo? Verso 34.
Saiam entre os soldados e digam, cada um traga o seu boi, a sua ovelha, e abatam e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim cada um levou o seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor, e foi a primeira vez que isso aconteceu. A alma age pelos seus sentimentos, sem considerar os dos outros. Por que eu falo isso? Continua na Bíblia aí. Verso 39. 38. Disse então Saul, venham cá todos vocês que são líderes do exército, descubramos o pecado que temos cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja o meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. Presta atenção para você entender agora. O povo de Israel que recebeu esse juramento, mas Jonatas não estava ali. Aonde Jonatas estava? Lá no meio dos filisteus. Ele não sabia, ele não entendia, ele não ouviu falar do juramento. Não comam nada. Então, quando Jonatas entra numa floresta, ele vê uns favos de mel. Ele pega a sua vara, sua espada, pega os favos de mel e come. E a Bíblia diz assim, e os olhos de Jonatas brilharam, ou seja, ele recebeu energia, força. E ele fala assim, por que vocês não comeram? Porque o seu pai jurou que quem comesse estava em pecado. Mas ele não sabia. É o seguinte, irmão, jurou, está jurado. Seja o seu sim, sim. E o não, não. Diante de Deus, o que você fala tem um peso muito profundo. Você está entendendo? Então, quando foi jurado, por mais que seja impensado, Jonatas fala assim, como meu pai agiu impensadamente. Por quê? Porque ele age pensando nele e não nos outros. A alma age pensando nela. E o outro problema dele. Estou falando de mim. É assim que a gente fala? Estou falando de mim. Não, tem que falar de mim, não. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, verso 3. Considerai os interesses do seu irmão superior aos vossos interesses. Esse é o desejo de Deus. O que acontece? Deus não responde mais. Por quê? Porque o povo está em pecado. Por quê? Porque Saul jurou impensadamente e Jonatas quebrou o pacto. Só que Jonatas não sabia? Não sabia. Mas ainda assim, para Deus, seja o seu sim, sim. E o não, não. Pastor, me casei, está errado, não pedi opinião, não sabia de nada. Mas você casou e Deus estava lá. E aí, irmão, a Bíblia ensina, por isso que o jovem está aqui, a Bíblia ensina como você pode escolher uma esposa diante do Senhor. Mas caso você já casou, não deu para fazer isso, irmão, Deus estava lá e ele odeia o divórcio do mesmo jeito. Ainda que você fale assim, não pedi opinião. Não pedi. A Bíblia diz que Deus falou, matai todos os gibeonitas. Mas porque Josué não consultou o Senhor e fez uma aliança com ele, depois que os reis vão atacar o povo gibeonita, ele fala assim, vocês têm uma aliança comigo, hein? E aí eles têm que cumprir a aliança. Olha só o que Saul diz no verso 39. Pode ter sido meu próprio filho, ele vai ter que morrer. Por quê? Porque a alma age pelos seus sentimentos, sem considerar os outros. Será que o seu governo é da alma ou do espírito? Aí o povo fala assim, não, você não vai matar, não vai não. Não vai matar Jonatas. Por que não vou matar Jonatas? Porque foi por causa dele que a gente teve um grande auxílio de Deus. Você não vai matar Jonatas. E Jonatas não morreu por causa do povo. Mas o pai estava disposto a matar o próprio filho para jurar, cumprir o juramento dele. Tudo porque o seu juramento foi pelo seu sentimento, sem considerar os outros. Não haja por sentimentos. Haja pela fé. Cristão não vive pelo sentimento, irmão, entenda isso. Eu estou sentindo que
Irmão, você não está sentindo nada. Você tem que perdoar o seu irmão. Quando eu sentir vontade eu vou. Irmão, você nunca vai. Quem é que sente vontade de perdoar alguém que te ofendeu? Te machucou? Nunca. Não, mas aí a alma é manipuladora. Mas Deus sabe de todas as coisas. Bom, Deus, Ele instituiu a sua palavra. E nós não vivemos pelo sentimento. Nós vivemos pela fé. O que é a fé? A fé é a convicção. É a certeza daquilo que a gente não vê. Está escrito aqui. Nós não vemos. Mas eu tenho certeza de que é verdadeiro. Isso é fé. E se Deus falou, eu preciso perdoar o meu irmão, não é quando eu tiver vontade eu vou. Não, irmão, você deve ir mesmo sem vontade. Porque a tua alma não vai querer deixar você governar pelo Espírito. O Espírito é que caminha pela palavra. A alma, ela manipula, ela diz assim, não, Deus sabe todas as coisas, meu coração está em paz. Seu coração está em paz, mas e o do seu irmão está em paz? Não, não está em paz. Então você deve sair sabendo que o seu irmão tem uma falta com você. Quando você for levar aqui uma ofertinha aqui na casa de Deus, deixa a oferta e vai consertar com o seu irmão primeiro. Mas eu não estou... Mas o seu irmão está, então vai até lá. Nem um glória a Deus aí para mim continuar? Por quê? Porque a nossa alma é manipuladora, irmão. Ela não vai querer o perdão. Quando eu tiver vontade, hoje eu estou meio sem vontade de ir na casa de Deus, assim, hoje, cansaço. Não interessa o que você está sentindo, nós não vivemos pelo que está sentindo. Outra coisa, nós não pregamos aquilo que nós achamos. Você tem que pregar a Bíblia. Às vezes nós vamos ouvir a palavra e ele fala assim, ele quer colocar a opinião dele. Mas a nossa opinião, para ser bem sincero, ela não vale nada. Pastor, que é isso? Irmão, o que vale em cima de um altar, o que vale ensinar é a Bíblia. Ela é a igreja de Deus. A igreja não é minha. Se fosse minha, como é com a minha esposa, fala assim, eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo. A posição que eu acho melhor é essa. Por quê? Porque ela é minha esposa, mas a igreja não é minha esposa. A igreja é a esposa de Jesus. Se a igreja é a esposa de Jesus, eu tenho que ensinar a igreja. Quem for ensinar, qualquer um, você vai ensinar pelo que está aqui e não pelo que você acha. Por quê? Porque a sua alma é manipuladora. O seu axiologia é manipulador e ele pode manipular a situação. Por quê? Porque essa é a natureza carnal de Saul. Mas é uma pessoa cheia do Espírito. É cheio de Deus. Irmão, ele é cheio de Deus. Mas se ele falar pela alma dele, pelo que ele acha, pelo que ele sente, pelo desejo dele, ele é governado pela alma e não pelo Espírito. Mesmo cheio do Espírito Santo. Mesmo cheio de Deus. Irmão, eu acho que eu não estou enxergando aquele relógio lá. Eu vou. A gente vai falando aqui. Quem está entendendo diz amém. Amém. Se a palavra está servindo para você, diz aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quarta característica da alma. Vamos lá, abre a Bíblia aí no capítulo 15. Continua aí, estamos falando do governo da alma. Povo de Deus vence os filisteus, volta para casa. Saul, eu estou falando porque é a história. Depois, se você quiser ler, lê do capítulo 9 até o capítulo, no comecinho 16. Você vai entender tudo isso. Capítulo 15. Saul volta, está reinando. Samuel chega diante dele. Fala assim, Deus quer fazer algo novo. É mais ou menos assim. Vou dar um exemplo, tá? Não quer dizer que seja. Deus está te dando uma nova oportunidade. Quem quer uma nova oportunidade de Deus diz amém. Deus está te dando uma nova oportunidade, viu? Você vai até os amalequitas. Deus vai com você. Chega lá, você mata mulher, criança, adulto, animal, o rei, mata tudo.
Deus vai se vingar dos seus inimigos. Parênteses aberto. É Deus que se vinga, não é o homem. A Bíblia diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Não é nossa. Chegou a hora de eu me vingar dos amalequitas, você vai até lá. Saul vai e pega alguns homens e começa a grande empreitada. Deus vai dando vitória para Saul e ele vai, até que ele vence todos os seus inimigos. Aí ele olha para Agag, quando ele chega diante do rei. Agag é o seguinte: não vou te matar aqui não. Vamos levar você aí como um troféu, né? O povo ver que eu sou Saul, homem de Deus. Deus está comigo. Aí ele olha para os animais e fala assim: rapaz, que desperdício eu acabar com esses animais, né? E diz: um animal tão bom, vamos fazer o seguinte. Olha como a nossa alma é. Vamos fazer o seguinte: vamos levar para sacrificar ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque a nossa alma é assim, irmão. Se ela encontra uma base ainda, ela fala assim: irmão, se vai morrer de qualquer jeito, então que a gente sacrifique ao nosso Deus como oferta de aroma suave. Aí ele pega as ovelhas, pega o rei e leva. Capítulo 15, verso 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. A alma sempre procura se justificar. Ela nunca reconhece. O governo da alma é assim. Não, eu segui aqui as instruções do Senhor. Eu fiz do jeito que Deus falou. Acabamos com tudo lá. Olha o que a Bíblia diz. Verso 14. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. 16. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno os teus próprios olhos, você não se tornou grande as tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão dizendo: vai, destruas completamente aquele povo ímpio dos amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Verso 20. Disse Saul: mas eu obedeci o Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. A alma, irmão, é manipuladora. Ela quer se justificar. Deus está falando assim, ó. Você está vendo? Ele entendeu, ele ouviu, falou assim, ó: tudo que você fez, você desobedeceu a Deus, Saul. O que você está fazendo? Ele fala: não desobedeci não. Você está meio equivocado. Eu cumpri tudo que o Senhor ordenou. Eu acabei com tudo. Eu trouxe só Agag aqui. Mas, né? E lógico, é um desperdício eu matar lá. Não, vamos oferecer ao Senhor sacrifício a Deus. E Samuel diz: rapaz, você não entendeu nada. Por quê? Porque a alma quer sempre se justificar. Irmão, geralmente alguém que está sendo governado pela alma, dificilmente ele vai falar assim: não,
eu errei. Eu pequei contra o Senhor. Eu mereço ficar sentado. Eu mereço abrir mão. Porque eu pequei contra Deus. Me perdoa, Pai. Por quê? Porque a alma é manipuladora. E ela quer se justificar. Alguém que é governado pela alma, toda vez que você chega nele, ele fala, não, que isso? Meu irmão, ele olha para o irmão, você é infiel. Mas para ele diz assim, não, mas na verdade aqui eu vou fazer um negocinho aqui só. Mas é para Deus. É para o Senhor. É em prol da obra de Deus. Por quê? Porque ele quer sempre se justificar. Não, eu estou obedecendo ao Senhor. Todo mundo vê que ele está desobedecendo a Deus, mas ele diz, não, eu estou obedecendo a Deus. Por quê? Porque ele quer se justificar. Dificilmente uma pessoa que é governada pela alma, quando ela ouvir alguém dizer assim, você está errado. Ela, não, não. Que absurdo você falar isso para mim. A gente que é pastor sabe disso, né? Rapaz, você precisa mudar aqui, você está errado. Não, pastor, não, você está equivocado, não. Que absurdo. Você está me acusando. Mas você desobedeceu a Deus, Deus mandou matar tudo. Não, mas eu trouxe para Deus. Eu estou fazendo tudo por causa de Deus. E aí nós usamos a obra para justificar o nosso erro. Aprenda uma coisa, irmão. A nossa alma, tudo que acontece no espírito tem um atributo semelhante na alma. Aprendi com um pastor chamado Pastor Juscelio. Ele diz assim, por exemplo, a ingenuidade e a inocência. A gente olha para a criança e fala assim, coitada, ela é inocente. Ela nunca foi inocente. Ela é ingênua. Inocência é o que Jesus tinha. Inocência é você não ter a maldade. Ingenuidade é você não ver a maldade. A criança, ela não vê a maldade, mas na hora que você olha para ela, que ela sabe que errou, quebrou o copo, você fala assim, o que você fez? Ela, não fui eu. Não fui eu, não. Não. Por quê? Porque ela é ingênua. Toda ação na alma tem uma ação no espírito. Por exemplo, a Bíblia diz que o povo de Deus, povo que trabalhava, rejeitou a doutrina dos nicolaítas, trabalhava arduamente. Jesus olha para eles e diz assim, vocês trabalham muito, vocês são bons de Bíblia, vocês colocaram para fora os falsos profetas, mas tem um negócio aí que faltou em vocês. Faltou o primeiro amor. Aí eu falo para você, como é que alguém que trabalha muito, até suar, como é que alguém que rejeita toda a doutrina, não ama? Por quê? Porque tem um atributo na alma. Jesus diz, eu conheço as tuas obras. Obra nunca vem do fruto, obra vem da carne. Por isso que a Bíblia diz, as obras da carne são. O fruto do Espírito é. Por quê? Porque fruto, ele não pode ser feito por máquina. Não pode ser manipulado. Fruto é algo de dentro, da semente de Deus. É a mesma coisa se você olhar alguém e falar assim, olha, você é misericordioso, misericórdia e tolerância. São atributos. Misericórdia vem do Espírito. É compaixão. Tolerância não. Tolerância é da alma. Aí você fala assim, tem algo que eu tenho contra vocês, ó povo de Éfeso. Vocês toleram. Toleram. Porque a tolerância é algo da alma. Misericórdia é você entregar ao outro por benefício do outro. Tolerância é um benefício seu. É a mesma coisa da passividade e o pacificador. Às vezes você olha a mulher lá e fala assim, nossa, essa mulher é só Deus na causa. Você não sabe, o casamento dela é uma bagunça, ela é a Jezabel. Mas e o marido dela? O marido dela é bonzinho demais. Não tem boca para nada. Aí você fala assim,
Ele é pacífico, ele não é pacífico, ele é passivo. O que é ser passivo? É eu não fazer nada. O que é eu ser pacífico? É eu lutar pela paz. É diferente. Pode ser que eu tenha que lutar pela paz. É eu ser pacífico, lutar para que tudo entre em paz. Mas ser passivo é um atributo da alma. É uma manipulação da alma. É olhar e... Não, deixa do jeito que está, ela é assim mesmo. Por quê? Porque a alma é manipuladora e ela procura se justificar. Então nós precisamos. Saul está falando, não, eu reconheço. Tinha mais coisa aqui, mas eu vou parar. Eu reconheço, eu obedeci ao Senhor. E Samuel falou assim, Saul, o que Deus se agrada é obediência, não é sacrifício. Você está entendendo que a sua alma está manipulando. A sua alma está tomando conta. Aí eu quero dizer para você, qual é o governo que você tem dado? Capítulo 5 de Gálatas, verso 16. Andai no Espírito. Irmão, como eu queria que esse versículo tivesse escrito de outro jeito, de outra forma, de outro... Andai no Espírito e jamais cumprireis as vontades da carne. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao você andar no Espírito, a vontade da carne vai continuar aí. Como eu queria que fosse assim, andai no Espírito e o desejo da carne vai sumir. Andai no Espírito e você vai ter aniquilado as vontades da carne. Mas ele fala assim, andai no Espírito e não cumpra de jeito nenhum, de forma alguma, os desejos da sua carne. Não dê o governo para a carne. Sabe por que Saul foi rejeitado? Porque o governo dele não foi do Espírito. Apesar dele ter sido cheio de Deus, apesar dele ter sido escolhido por Deus, apesar de Deus querer colocar ele como rei para sempre. Ei, quem governou Saul foi a sua alma. E Deus diz, não é esse governo eu rejeito. O governo que eu quero, andar no Espírito e não cumpra de forma alguma as vontades da carne. Então, pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que ainda que eu ande no Espírito, irmão, pastor Júnior aqui hoje, agora, a minha carne vai continuar gritando. Ainda que eu ande no Espírito, cheio de Deus, quando o meu irmão pecar contra mim, quando o meu irmão errar contra mim, eu ainda vou continuar querendo me vingar dele. É isso. Ainda vou continuar querendo dar o troco. Se eu andar no Espírito, então, quer dizer que a vontade da carne eu vou querer continuar me justificando. Eu vou querer continuar me defendendo. Eu vou querendo falar assim, não, você vai ver agora. Vai querer, irmão. E é uma mensagem para você alertar, peraí, isso vai acontecer comigo? Vai. Só que Deus diz assim, jamais cumpra isso. Você não vive mais por isso. Não vive mais pelo teu sentimento. Você vive pelo Espírito. Andai no Espírito, ande pela fé. Você vai continuar querendo ficar em casa. Você vai continuar querendo se separar do marido. Você vai continuar querendo dar o troco na tua escola. Você vai continuar querendo dar o troco no teu irmão. Você vai continuar querendo um lucro fácil, facilidade na vida. Você vai continuar querendo tudo isso, mas não anda nisso. Andai no Espírito. Porque o governo da carne, o governo da alma é rejeitado por Deus. Amém? Fica de pé, meu querido.